Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje sobre o existencialismo e a fenomenologia, vamos começar retomando um pouco das ideias que nós discutimos nas aulas anteriores, em que foram introduzidas algumas ideias sobre o existencialismo, algumas ideias sobre a fenomenologia. Então, a gente pode começar por essa questão, a questão do ser. Como são os nossos modos de ser? Existem muitas formas de tentar responder a essa pergunta. E nós sabemos que muitas delas buscam algo lá no nosso interior, lá no fundo do nosso ser, na essência do nosso ser, para explicar o nosso ser. Então, muitas das teorizações filosóficas, muitas das construções psicológicas vão buscar algo ali no nosso ser, intrínseco ao nosso ser, essencial ao nosso ser, da natureza do nosso ser que nos defina. Então, o que é ser humano? Haveria algo na interioridade humana, na natureza humana? Então, o que define o ser humano é a racionalidade. O que define o ser humano é o juízo, é o poder de decidir. O que define o ser humano é a bondade, é a generosidade com o próximo. Ou o que define o ser humano é o egoísmo, a maldade. Então, assim, existem várias teorizações de um campo da moral, de um campo da nossa forma de existir, da nossa forma de ser. Né? E aí a gente começa a nossa matéria pensando que sim, né? Inclusive para a psicologia. São muitas as teorias dos modos de ser, né? Da personalidade, da formação da identidade, dos comportamentos que seriam típicos daquela pessoa. A gente começa a nossa matéria pensando assim, são questões interessantes, né? As questões filosóficas, as questões psicológicas, que buscam essas explicações. Mas talvez a gente poderia suspender, né? Abrir um parênteses e deixar para fora desses parênteses as especulações sobre o ser, dessa forma abstrata, ou dessa forma geral, com uma definição. Por quê? Porque existe uma proposta filosófica da gente se atentar às coisas tal como elas acontecem à nossa experiência, da gente se atentar às coisas tal como elas são percebidas. Em vez de abstrair, buscar generalizar, e ir fundo nas especulações teóricas, existe essa proposta filosófica para olhar para a experiência tal como ela acontece, tal como ela é percebida, tal como ela é vivida. E olhar para essas percepções da forma que cada pessoa percebe. Cada pessoa percebe do modo que é percebido, no momento que é percebido. E quando a gente olha a experiência tal como ela é vivida, a percepção tal como ela acontece, não é possível separar sujeito de objeto. Por quê? Porque a experiência se dá nesse espaço entre, a experiência se tece nesse espaço entre. Então, para pensar os nossos modos de ser, não adianta olhar para uma interioridade, para uma essência, para algo dentro do sujeito, intrínseco ao sujeito. É necessário olhar essa relação, esse espaço entre. Como não dá para separar o quem percebe do que é percebido, quem vive do que é vivido. Se não dá para separar, então nós somos
seres que não podem ser distanciados do mundo. Nós somos, então, seres no mundo. A pergunta, a partir dessa proposta filosófica, é: como são os nossos modos de ser no mundo? Para conhecer alguém, eu conheço o mundo da pessoa, tal como ele é percebido pela pessoa, tal como ele é experienciado pela pessoa, com os significados únicos que são construídos pela pessoa, o mundo vivido por aquele ser. O ser no mundo. Então, a gente começa a nossa matéria com essa pergunta, de como são os nossos modos de ser no mundo. Ao invés de buscar uma essência, a essência do ser, buscar o existir, o ser no mundo. Então, perguntar sobre os modos de ser no mundo é perguntar sobre os nossos modos de existir. E é aí que a gente entra na proposta filosófica do existencialismo, que tem como base, como nós vimos na aula passada, que nada nos define. Nada nos determina. Como são os nossos modos de existir? Não existe uma generalização do modo de existir humano. Existe cada ser que, ao fazer suas ações, ao fazer suas escolhas, ao viver suas experiências, está criando um modo de existir, e ao criar um modo de existir, também cria a si mesmo. Então, os nossos modos de existir, eles precisam ser pensados dentro de cada experiência concreta e individual. E como nesse processo de ações, escolhas, decisões, significados, criação de sentidos, cada pessoa está inventando aquele modo singular de existir e assim inventando, criando, formando a si mesma. Então, os nossos modos de existir concretos e individuais são singulares. Não há uma forma de definir. E são muitos os fatores que participam, muitos os fatores que influenciam os nossos modos de existir, mas nenhum deles determina. Não é uma relação de causalidade, não é uma relação de determinação. Então, é a partir daí, dessa ideia de que nada nos define, nada nos determina, que nós chegamos a essa frase que foi falada por Jean-Paul Sartre. E com essa frase, Jean-Paul Sartre condensa muito das ideias existencialistas, que é: não existe uma essência anterior, uma essência que atue como causa, uma essência que atue como determinação. O que vem antes, o que precede é a existência. Nossa forma de existir que vai gerar a nossa forma de ser. O nosso ser no mundo que cria o nosso ser. A nossa forma de existir que vai nos tornar quem somos. Não existe uma essência determinando, causando, definindo. É a nossa existência, são as nossas experiências, tal como elas são vividas, tal como elas são significadas, que vão construindo o nosso modo de ser no mundo. Então, o olhar desse pensamento é para a existência, para as formas de existir, guardando sempre que a existência precede a essência, certo? Então, o primeiro passo da nossa aula de hoje é retomar essas ideias que nós vimos nas aulas anteriores e guardar, então, essa ideia que é tão fundamental para o existencialismo, que é a existência precede a essência.